Olá, seguindo nossa fala, hoje a gente quer introduzir um assunto que interessa a todos pela extensão que ela tem. Nós vamos entrar nesses detalhes de estatística, porque são assombrosos. Eu estou falando da depressão. Depressão é uma alteração, é um distúrbio, é uma doença dependente do humor. E das doenças do humor, ela é a mais recorrente. Na verdade, a gente vai estabelecer primeiro alguns conceitos sobre o humor. Vamos definir o que é humor. É o estado em que a pessoa se sente. De vez em quando a gente ouve alguém falar: eu hoje estou de baixo astral. Por outro lado, ouve-se também falar de vez em quando: eu hoje estou de bem com a vida. É muito simples, é muito fácil falar isso, mas quando nós imaginamos que o humor depende de mediadores bioquímicos do sangue, como é o caso, por exemplo, dos conectores das sinapses, que são substâncias químicas em quantidade muito pequena, mas que altera esse humor. É o caso da serotonina, por exemplo, que é um neurotransmissor. E neurotransmissor é uma substância que está entre uma célula nervosa e outra célula nervosa, no lugar onde há a conexão que a gente chama de sinapse. A baixa da serotonina pode alterar o humor. Aliás, o tratamento da depressão envolve a reposição da serotonina, não exatamente tomando serotonina, mas evitando que ela seja metabolizada em contrário do que se pretende. A mesma coisa é válida para a dopamina, os elementos que produzem a alegria, o bem-estar. Mas voltando à história do humor, é providencial que a gente faça uma classificação. O humor normal, esse que a pessoa é o que ela é o que ela pretende ser, é o que a gente diz que é eutímico. Suas variantes principais são o hipertímico, é aquela pessoa eufórica, feliz da vida, tomou aí um energético, tomou uma bebida, até mesmo bebida alcoólica numa fase, ela faz essa euforia. Por outro lado, tem o hipotímico, que é um ânimo para baixo, um ânimo diferente. Como estava falando, é esse indivíduo que diz que está de baixo astral. Tem o humor do ansioso, tem o humor irritável, que se vê na doença do humor, conhecida como borderline. Então, retomando ao fio, o humor para baixo sugere, ou lembra, melhor dizendo, lembra a depressão. O que é depressão? A palavra depressão, ela chegou no nosso idioma proveniente do latim, onde ela tem a ideia de fazer força para baixo. Depressão é ir para baixo. Essa palavra não é própria da psiquiatria. É uma palavra usada em topografia, palavra usada nas rodovias. Por exemplo, você vê, às vezes, depressão na pista. O que é isso? É o contrário de lombada na pista. A depressão, ela foi classificada pela Organização Mundial da Saúde como a doença do século. Mas em cima dessa determinação, eu pergunto: depressão é a doença do século? De que século? E a pergunta faz sentido porque no 5º século antes de Cristo, o Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, ele já descreveu um quadro que se encaixa na nossa concepção de depressão. Ele falou da melancolia. Então, ela é uma doença não do século, ela é uma doença dos séculos. Um outro exemplo, há autores que dizem que o rei Salomão, que viveu 800 anos antes de Cristo, já era atacado de depressão, por isso ele teria escrito o livro que tem o nome de Eclesiastes. É um dos livros da Bíblia Sagrada. Portanto, a depressão é uma velha companheira da humanidade. Ela é um transtorno do humor importante. Ela designa uma situação de tristeza. Mas vamos já adiantando. Não é um dia que a pessoa teve uma má notícia ou que faleceu
Uma pessoa, isso é normal que ela esteja triste. Isso não é doença, é uma alteração do humor, porém saudável, normal. A baixa de humor na depressão, já vamos até adiantar o que eu pretendia falar a semana que vem, ela persiste sem causa que se possa apontar, sem uso de drogas ou até de remédios, sem outras doenças, como por exemplo um hipotireoidismo, pode causar uma depressão, mas ela não é uma doença do humor. A queda do humor no hipotireoidismo é consequência da baixa de hormônios da tireoide. E outra coisa interessante é que a baixa do humor na depressão, ela deve estar associada, estar junto da adenonia. O que é adenonia? É a falta de desejo, é falta de sensualidade. Por uma questão de pronúncia, é bom que deixe claro, sensualidade não é o mesmo que sexualidade. A sensualidade é a busca do bem-estar, do prazer. Então, o deprimido, ele perde esse desejo de felicidade. Então, são duas características importantes. Essa perda, chamada de adenonia, e o humor sempre deprimido. E um detalhe, eles devem estar presentes em pelo menos 2 semanas, para não ser uma ocorrência comum. Nós vamos voltar ao assunto na próxima postagem. Hoje a gente queria fazer esta associação do distúrbio do humor com a principal doença que ele desencadeia, que é a depressão. Então a gente fala na próxima postagem um pouco mais de depressão para ficar um pouco mais conhecida. Um abraço.